Fala, meus queridos, só de boas? Tudo bem? Vinícius na área e o Planeta Sigma, seu canal de atualidades. Hoje nós vamos trocar uma ideia a respeito da geopolítica no Oriente Médio. E o principal foco do nosso assunto é Irã e Arábia Saudita. Os dois países travam aí rivalidades muito acirradas com o objetivo da obtenção e da hegemonia nesta região. E essa rivalidade ela não é direta, e sim totalmente vinculada por áreas de influência. Irã e Arábia Saudita, eles têm sido aí protagonistas de muitas rivalidades no Oriente Médio. De um lado nós temos o Irã, a República Islâmica do Irã, que é um país de maioria xiita. Eu já vou explicar essa relação entre xiitas e sunitas, porque isso vai ser peso também para esta rivalidade. E o Irã, ele apresenta muitos aliados nessa região, incluindo a Síria, o Iraque, o Hezbollah, que é o grupo libanês, que segundos aí é uma organização política e militar, e outros vão considerar o Hezbollah como um grupo terrorista. Só que não confundam, né? O Hamas, ele está na faixa de Gaza e o Hezbollah, ele está no Líbano. E do outro lado nós temos a Arábia Saudita, que é um país vinculado à religião islâmica, provém, né, do sunismo. Aí vem agora xiita e sunita. Mas antes de começar a falar sobre isso, vou falar quem são os aliados da Arábia Saudita. Nós temos como aliado o da Arábia Saudita o Bahrein, o Catar, o Emirados Árabes Unidos, entre outros, como a Jordânia e o Egito. E também a Arábia Saudita ela tem um laço, ela tem uma ligação que é uma parceria econômica, estratégica com os Estados Unidos. Já o Irã não tem essa ligação com os americanos, né? Incluindo aí essa ligação, ela foi rompida entre Estados Unidos e Irã quando ocorreu a Revolução Islâmica por lá em 1979. Para a gente entender essa questão aí da rivalidade, a gente vai vincular também, pessoal, que nós temos o islamismo, certo? Fracionado em xiitas e sunitas. Então, basicamente, o islamismo ele é uma religião que se formou lá no século VII, né? Isso aí vocês já sabem. E a gente teve lá diversos povos, diversos reinos que disputavam território. E na Europa Ocidental nós tivemos uma expansão do islamismo através do povo árabe, certo? E assim como em outras crenças religiosas, o islamismo ele vai considerar que o Adão foi o primeiro homem, que Jesus, por sua vez, teria sido apenas mais um dos profetas. Eles vão acreditar que Maomé foi o último dos profetas e por ter recebido a revelação de Alá, né, Deus era também o principal. Dentro dessa questão, as disputas políticas após a morte de Maomé levaram à formação de duas ramificações dessa religião. A gente vai ter lá os sunitas, que são a maioria no mundo islâmico, tá? O sunita ele vai acreditar, o sunita ele vai acreditar em três primeiros sucessores, que seriam os califas de Maomé, apesar de terem aí o parentesco direto com ele, eles foram escolhidos graças às suas qualidades, às suas desenvolturas para liderar. E a gente vai ter também aqueles que acreditam que são seguidos, né? Aqueles que acreditam que seguem os ensinamentos da chamada Suna, que seria o livro complementar que narra a vida de Maomé e do Corão, ou Alcorão, como chamam também, né? Livro sagrado dos muçulmanos, poderia governar, certo? Então essas pequenas diferenças já são suficientes aí para gerar determinados atritos e fracionamento da religião. E a gente vai ter os xiitas, aonde a maioria dos xiitas estão aonde? No Irã. Aí eles vão considerar os familiares de Maomé, que seriam os sucessores naturais do profeta,
não reconhecendo assim a legitimidade dos três principais califas que o sunismo lá defende. Portanto, eles acreditam que devem ser governados apenas pelos descendentes de Ali, que é genro de Maomé, com a sua filha Fátima. E aí, meu povo, deu um nó na cabeça de vocês ou tá tudo em ordem? Né? Isso porque eu tô resumindo, tá? O tema do vídeo não é esse, eu tô dando um resuminho básico aí para vocês entenderem a rivalidade entre o Arábia Saudita, que é sunita, e o Irã, que é xiita. E nos últimos anos, vários acontecimentos, né, uma série de fatores contribuiu para elevar essa rivalidade, essa tensão entre Irã e Arábia Saudita, que a gente pode destacar como, o primeiro aspecto seria o petróleo, tá? O Oriente Médio já é uma região estratégica em torno do petróleo. Aí quando você tem aí dois países que detêm as grandes reservas e questões produtivas e até mesmo controle do preço, você vai ter uma rivalidade, não tem como fugir disso, tá? E nos últimos anos, o preço do petróleo atingiu um valor baixo. E uma dessas razões seria aí a estratégia dos sauditas de prejudicar os seus concorrentes, entre eles quem? O Irã. Então, entre Irã e Arábia Saudita na questão do petróleo, a Arábia Saudita ela vai ter maior influência por ser membro lá da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Que vai ser um cartel, certo? Que vai reunir os maiores exportadores de petróleo do planeta, não só do Oriente Médio, mas como do planeta, correto? E vem aí insistindo em manter aí uma produção mais elevada para jogar o preço. Então eles vão fazer o seguinte, eles vão elevar a produção para jogar o preço do barril do petróleo lá embaixo. Então aí os sauditas, eles têm a consciência, eles sabem que se você baratear o petróleo, você vai prejudicar o Irã. Porque o Irã ele tem uma economia mais vulnerável, em razão aí da questão política entre Irã e Estados Unidos, os embargos. Então, como a Arábia Saudita ela possui reservas de petróleo, eles conseguem liderar, né, e lidar com uma cotação mais baixa sem comprometer a sua economia. Já o Irã ele fica mais restrito nesse aspecto, tá? A Arábia Saudita, nem que ela tenha que se lascar, ela vai fazer para prejudicar o Irã, para vocês terem ideia do grau de rivalidade entre esses dois países, tá? Outro processo é a questão nuclear, gente. Vocês sabem aí que o Irã já foi diversas vezes acusado de promover aí programas nucleares com uma certa intenção que não é pacífica, ou seja, fabricar armas e artefatos nucleares e não para, né, gerar energia. Então sempre teve uma questão que pegou sempre entre Estados Unidos e Irã nesse aspecto. E o acordo entre Estados Unidos e Irã na questão nuclear deixou a Arábia Saudita aí tensa, né, revoltada e furiosa. Por quê? Porque no entendimento, pessoal, isso eleva o status geopolítico do Irã. E vamos parar para pensar no cenário. Ó. Ao concordar em reduzir o alcance do programa nuclear, reduzir o programa nuclear, o Irã ele teria essas sanções, esses bloqueios, esses embargos econômicos suspensos pelo Ocidente, e aí o Irã poderia crescer economicamente no processo de importação e exportação, que é o que alavanca o PIB do país, que é a balança comercial. Com isso, o Irã, né, ele ficaria mais fortalecido, mais ativo na economia global. Isso criaria o quê? Grandes oportunidades comerciais e financeiras para o Irã. Então, gente, dentro desse aspecto ainda tem quem? Estados Unidos no meio. Porque os Estados Unidos, eles são aliados dos sauditas, né? Só que os Estados Unidos também conversam com o Irã a respeito de, né, de diminuir esse programa nuclear. Então essa conversa entre os dois gera um desagrado aí para tanto quanto o outro. Então o negócio é complicado aí, né?
E aí, gente, os sauditas, eles têm o apoio americano, tá? E aí eles vão pensar assim, pô, os Estados Unidos estão conversando com o Irã. O que pode rolar nessa conversa? Será que pode rolar um acordo, um alinhamento? Então os sauditas ficam com o pé atrás, né? Mas só que esse cenário mudou, né, gente? Porque em 2018 nós tivemos aí algumas tensões entre americanos e iranianos, devido ao Irã influenciar de forma negativa o Oriente Médio, incluindo aí alguns investimentos ao Hamas. O Irã, ele investe no Hamas. E aí a gente teve uma mudança de política também nos Estados Unidos, né? Que quando foi em 2018 o Donald Trump rompeu o acordo com o Irã e voltou aí a aplicar sanções econômicas no país, né? Então esse é o fato, essa conversa aí entre Irã, Arábia Saudita e Estados Unidos. Outro clima de tensão é a guerra na Síria, né? O Irã, ele é o principal aliado da Síria lá, do ditador sírio Bashar al-Assad, que também tem o apoio da Rússia. Então, além do apoio financeiro, militar e logístico, o Irã, ele atua na guerra com a participação de algumas milícias xiitas no território sírio. E já a Arábia Saudita, ela está do outro lado do conflito e ela vai fornecer armas e ajuda financeira aos rebeldes que estão tentando derrubar o regime de Bashar al-Assad, que isso vem lá desde a Primavera Árabe de 2011. Então a gente tem aí uma situação complicada, né? E além disso, diversos doadores particulares lá da Arábia Saudita contribuem com eles dão uma contribuição ao Estado Islâmico, que também luta contra as tropas sírias. Cara, é muita confusão, né? Porque mesmo que o Estado Islâmico tenha sido dizimado nesses últimos conflitos, ainda tem células de resistência por lá. E aí? Esses grupos terroristas, eles não são a troco de nada. Eles recebem investimento para continuar o seu propósito. E aí vem aí, nós temos também a questão do conflito no Iêmen, que é um país que faz fronteira aí com a Arábia Saudita. Dá para ver no mapa que o Iêmen vai ser um palco de um conflito que vai colocar diretamente, certo, os sauditas e os iranianos frente a frente, né? A guerra civil no Iêmen, ela tá rolando desde 2014. E por incrível que pareça, se você não procurar, não der um Google, você não fica sabendo dessa guerra, né? É uma guerra esquecida e uma guerra que já gerou muitos transtornos na região e principalmente no Iêmen, né? Então, vou falar um pouquinho dessa guerra para vocês terem noção do que está acontecendo por lá. A guerra civil no Iêmen, como dito, começou em 2014. Aí, de um lado, nós temos apoio do Irã, tá? Certo? Que o Irã estava apoiando os chamados Houthi, que é um grupo xiita, que é uma milícia rebelde por lá. E do outro lado, tá, a gente tinha um governo lá do Abdul Rabu Mansur Hadi, que era uma coalizão sunita que o apoiava. Então, nessa questão de apoios, compreendem? Então, quando os xiitas tomaram a capital do Iêmen, parte do norte do país fugiu para o sul, com o apoio da Arábia Saudita. E aí a região se tornou um lugar polarizado mediante a essas questões militares. Além do mais, o que está mais envolvido dentro disso? Religião. Então fica lá uma questão política e religiosa na região. Fora que essa guerra, pessoal, ela já originou aí... Na verdade, a ONU, né? Eu sei lá, eu sou meio suspeito de falar da ONU. A ONU tem sido aí, sabe... A ONU, na verdade, eu vou falar a verdade, tem passado muito pano para algumas situações, sabe? E não é de agora, de tempos atrás. Até desde lá também da guerra da Iugoslávia, pra vocês terem uma ideia. E aí a gente tem aí basicamente uma das situações mais complexas e mais complicadas na questão humanitária. Porque a guerra no Iêmen já gerou 20 milhões de pessoas, condenou a fome. E foi uma guerra que já tem 280 mil mortos. E aí, o que você vai fazer com isso, né? Né, ONU? Muita conversinha, pouca ação, né?
Então, meu povo, fora as questões aí de espionagem que deve rolar, certo? A gente também teve a execução de um clérigo, né, do regime saudita em 2017, que teve dedo do Irã, certo? Teve troca de acusações. A gente também teve aí uma questão mais complicada, de hostilidade nas embaixadas de ambos os países. Então, você tem uma certa disputa entre Irã e Arábia Saudita, mas ambas elas trocam farpas entre si, mas elas utilizam os outros países como manobra, incluindo essa situação que está acontecendo entre Israel e Hamas. Foi um pouquinho em torno disso, porque teria uma aproximação entre Israel e Arábia Saudita, o Irã ficou, opa, os caras estão conversando e tá, o Irã ele patrocina o Hamas, mesmo que o Hamas não é xiita, ele trabalha na frente sunita, mas como o inimigo do Irã é Israel e do Hamas também, o famoso inimigo em comum vai ter essa influência colocada em pauta. Certo, meu povo? Deu para ter uma noção básica aí da questão dessa geopolítica no Oriente Médio e essa busca por hegemonia entre Irã e Arábia Saudita vai continuar e pode gerar outras situações mais complexas, como um grande conflito por lá. Certo, meus queridos? Valeu, vou ficando por aqui. Por hoje é só. Fui!